Olá a todos, chamo-me Ana Cristina Mendonça Gonçalves e sou locutora de rádio. Muito boa tarde a todos, continuamos em modo não perca a entrevista esta sexta-feira. Esta sexta-feira, nos estúdios da Rádio Latina. Cá estamos nós aqui nos estúdios da Rádio. Portanto, trabalho na rádio há 22 anos. A aventura começou em 1999, numa altura em que a Rádio Latina procurava novas vozes, e eu aventurei-me e passei o casting. E cá estou, foi uma surpresa grande, bastante satisfatória, emocionante também, e entretanto em 2000 comecei a trabalhar, a fazer parte dos quadros da empresa, digamos, portanto, a cereja no topo do bolo, e há 22 anos que a aventura continua. Trabalho na Rádio Latina há 22 anos. Começou em 99, mas definitivamente, e portanto já com o contrato assinado e tudo, foi há 22 anos. Portanto, comecei com o intuito de colaborar, aprender, ter uma emissão, à minha imagem, entre aspas, e, ou pelo menos que tivesse a ver com aquilo que eu gostava de fazer, que é muita cultura, a música. Foi mais nesse sentido e acabei por, felizmente, não é? Depois de 4 meses de formação, fazer parte dos quadros da empresa, porque a rádio não é só fazer emissão, há toda a parte da produção, que é muito importante, aquilo tudo que sai cá para fora é preparado antes, e também faço isso. Portanto, antes de chegar ao Luxemburgo, já tinha uma irmã já estava a viver há cerca de um ano, e ouvia sempre a Rádio Latina. Ouvia sempre a Rádio Latina, porque é curioso, num país estrangeiro temos sempre tendência a procurar algo a que estamos habituados, algo que deixámos para trás, neste caso tinha sido Portugal, e ela ouvia. Portanto, entretanto, eu cheguei, juntei-me a ela, e sabendo ela deste lado que eu tenho, assim, de comunicação fácil, sempre gostei muito, e também de paixão pela rádio, que já vem desde criança. Ela ouvia a rádio e disse-me: "Olha, estão à procura de novas vozes, há um casting, portanto, vai, força." Eu já tinha o meu trabalho na altura. Eu disse: "Ah, não, achas?" Portanto, às vezes, se calhar, faltava-me um pouco de confiança, portanto, tinha o gosto, mas faltava-me aquela ousadia. Foi a minha irmã que disputou isso, digamos, portanto, uma irmã que adoro e a quem mando um grande beijinho, que teve esse, e ela tem uma voz igual à minha. Portanto, mas ela sabia, portanto, perfeitamente que eu tinha esse gosto pela rádio e por isso, motivou-me, convenceu-me e eu fui. Fui, na altura não sabia o que me esperava. O mais engraçado, o curioso é que tu chegas lá, e pensas que vais para uma sala, um estúdio, sei lá, um ambiente rádio em que alguém te faz uma entrevista, coloca questões, analisa um pouco a tua voz, porque a voz é uma rádio, é voz, não é? O timbre, a dicção, e já está. Foi em direto, foi apanhada de surpresa, ou seja, em plena emissão, a entrevista foi feita com os ouvintes a ouvir. E eu nem tanto que lá senti-me super nervosa e não sei o quê, dei o meu melhor, não estava à espera e foi assim. E passado 3 semanas chamaram-me e disseram-me que tinha sido selecionada. Não estava mesmo à espera, sinceramente. Foi uma grande, grande surpresa. Pois é isso, é não acharmos que sabemos tudo, que vai dar certo. Um otimismo, uma grande dose de otimismo é importante. O acreditar em si também, o não desistir também. Mas também ter a humildade de perceber que não somos só nós, que há muita gente com voz, com potencial, com talento, e depois há quem, os entendidos na matéria, digamos, quem tem uma longa experiência, que faz os castings, se calhar aquilo que para ti é uma boa voz não é para a pessoa que está à tua frente e que sabe aquilo que está a fazer. Portanto, não sabes com o que te vais deparar, porque até então também nunca ninguém me tinha dito que tinha voz de rádio. Eu só sabia que gostava de comunicar, que em criança andava com uma colher de pau a fazer de micro a entrevistar a vizinhança toda, recordo-me perfeitamente disso. Tinha essa, digamos, capacidade nata ou vontade nata, mas não, nunca me debrucei sobre a voz. "Ai, eu tenho voz, ai, eu tenho dicção." Não, isso por acaso foi algo que eu depois aprendi depois.
eu apreciava as vozes dos outros, mas não via a minha voz como voz de rádio. Aprendi isso depois, e é isso é que é engraçado. É sermos surpreendidos por quem sabe, quem percebe, e depois também temos o público, que para mim são os melhores juízes. Portanto, se a tua voz causa impacto ou não, se lhes causa alguma coisa ou não, se chama a atenção, tem que ter algo diferente. E portanto foi aí é que eu percebi que sim, afinal até tenho uma voz de rádio. Além de gostar, tenho a voz. E é essa a questão. Eu realmente não tinha, mesmo não estava convencida que iria dar certo e tinha tudo para conseguir. Foi surpreendida. Portanto, nasci em Portugal, nasci em Lisboa e vivi, claro, em Fanhões, que é uma zona, a zona Saboia de Lisboa, que eu adoro, que é perto de Loures. Loures, Santo António dos Cavaleiros, essa zona aí. E sou de origem cabo-verdiana. Uma infância muito feliz, uma infância de casa cheia, de irmãos, somos 7, e amigos e amigas que, não obstante já sermos tantos e todos com, digamos, uma diferença de idade, um ano e pouco, 2 no máximo, portanto, ou seja, a partir de uma dada altura éramos mesmo quase uma creche ali. E isso é engraçado porque depois da escola os nossos amigos ainda vinham para a nossa casa, portanto, mas havia sempre espaço para mais um, os meus pais sempre foram muito acolhedores e atenciosos. Uma infância muito feliz, muito alegre, com muitas boas recordações e uma boa educação, muito boa educação mesmo. Uma infância com muita animação, muita música também havia, porque tenho irmãos que são músicos, que agora sobrinhas também que estão na música, portanto tive sempre, a música esteve sempre presente na nossa vida, seja de que forma for. Portanto, acho que a infância, acho não, a infância molda depois a nossa vida e eu acho que a minha forma de estar, de sorrir muito, de relativizar, não tem a ver com a infância que eu tive. Uma infância que considero muito equilibrada, não nasci num berço de ouro, mas acho que tenho a maior riqueza que é a educação. A rádio, sim, fazia parte da minha vida. Sempre gostei mais de ouvir rádio do que ver televisão. E recordo-me que os meus irmãos também apaixonados de música e de rádio, e como eram mais velhos e começaram a trabalhar primeiro, portanto eles compravam muito material. E na altura, desde tinham o rádio, depois tinham os vinis, tinham os instrumentos musicais, o quarto deles era assim. E muitas vezes quando eles iam trabalhar eu aproveitava e ficava, é nessas alturas que eu punha-me em frente ao espelho com a colher de pau a fingir que estava a fazer rádio, porque ficava ali a ouvir rádio, mas muitas vezes mesmo, sentia-me bem naquele ambiente. Imaginava-me a fazer a mesma coisa que aquele locutor ou locutora estava a fazer. Daí muitas vezes ter essa tendência de fazer de conta que também estava a falar para um público, a apresentar qualquer coisa. Sim, sempre gostei de ouvir rádio. Isso posso dizer com toda a certeza. A música ah, inspira-me, ajuda-me em determinadas alturas, mesmo quando estou a trabalhar em casa, porque o teletrabalho agora praticamente faz parte da nossa vida, mas tem que ter sempre música. E como é que eu ia dizer, algo que sinto-me muito em osmose com a rádio, com a música, sem cair em exageros nem frases clichês, mas é a realidade, sim. Não, a mim, aquilo que eu achava mais impactante é precisamente é o imaginar. Nunca tive experiência direta de ir a uma rádio ou de telefonar para uma rádio, não aconteceu, mas sim, o impacto que me causava quando ouvia a outra pessoa a falar, quando ouvia a música e pensar como é que seria, quem é que estava por detrás, porque a rádio tem essa particularidade, a rádio é magia sem dúvida, portanto eu estava no lugar do ouvinte, quem é que está por detrás e como é que fazem isto tudo, como é que se chega aqui este som, a música e tudo isso, portanto tinha essa curiosidade. Era adolescente, nunca tive nenhum contacto direto com rádio, a não serem eu a ouvir, mas digamos que o impacto que me causava era esse.
Ai, as minhas melhores recordações de infância, casa cheia, como eu já disse há pouco, era essa a particularidade, muitos sorrisos, muitas brincadeiras e de tal forma que eu ainda hoje tenho, praticamente o mesmo grupo de amigos que tinha na infância, que somos todos hoje, digamos, pessoas muito maduras e experientes, mas são amigos, alguns desde a creche. Porquê? Porque esses amigos acompanharam-me em várias fases da minha vida, inclusive quando vim para o Luxemburgo, mantivemos a proximidade, a amizade e é certo e seguro que sempre que vou a Portugal faço questão de nos reunirmos todos. Portanto, essa parte, amigos, amizades desde a infância. Os meus pais sempre foram muito, fizeram sempre muita questão, não é? Ter a casa aberta para toda a gente. Estás numa aldeia em que éramos a única família africana, portanto, havia um certo desenraizamento, nós não sentimos, provavelmente já nascemos em Portugal, mas e tínhamos aquele carinho de toda a gente, portanto, nunca nos sentimos à parte, nem o que quer que seja. E acho que os meus pais prepararam muito o terreno para nós e protegeram-nos muito nesse aspecto. Portanto, tenho excelentes recordações, sim, de ter muita gente em casa, de a mesa cheia, da cachupa da minha mãe e das iguarias. A minha mãe cozinhava muito bem e sentir. Recordo-me também de quando fazia bolos e ir à cozinha. Essas coisas podem parecer básicas, sim, acho que toda a gente já passou por isso, não é? Havia massa, estar à espera das filhoses que fossem feitas, sentir o cheiro. Então, são recordações que podem parecer simples, mas que fazem toda a diferença, sobretudo quando estamos longe do país onde nascemos. Essas recordações tornam-se muito especiais e importantes. Os meus passatempos favoritos, a leitura sempre foi, digamos, mas eu adoro ir a concertos, adoro, gosto mesmo muito. Sozinho ou acompanhado eu vou. Se eu gosto, vou com certeza. Gosto de descobrir novos lugares, mas passatempos mesmo, por passatempo entende-se tanta coisa, não é? Mas é isso, é a leitura e a música. São os meus favoritos. Olha, agora se calhar vou surpreender, porque eu gosto muito de rock, não é? Porque, claro que as pessoas veem-me, associam-me se calhar a música africana, música latino-americana, tudo menos rock. Mas eu essencialmente gosto muito de rock. Não esqueço as minhas raízes. É verdade quando ouço música cabo-verdiana que adoro, não é? Mas gosto sobretudo dos grandes nomes da música cabo-verdiana. O Ildo Lobo, a Sara Évora. Depois também há uma nova geração, a Lura, a Meira Andrade, também gosto muito. Aí eu sinto-me em casa quase, apesar de ter nascido em Portugal, eu acho que quando as nossas raízes são muito fortes, o sangue, a herança sanguínea é muito forte e eu sinto-me quase em casa. Mas eu cresci, aliás, a ouvir rock com um grupo de amigos, os meus irmãos também, um era guitarrista, o outro baixista num grupo de rock, mas eu acho que tem a ver com o meio onde cresceste porque eu cresci num meio onde éramos a única família africana durante muitos anos, não tinhas influências muito das tuas raízes. Tínhamos influências mais daquilo que assimilávamos, era com os amigos na escola, não é? Desde da forma de estar, a linguagem, a forma de vestir, o estilo, não é? Portanto, acabou por ser o rock, inclusive cheguei a ter uma emissão de rock na rádio. Mas isso ao mesmo tempo é também para passar a mensagem que não nos devemos limitar porque somos de uma determinada origem, temos que gostar daquele estilo de música, ou vestir-nos de uma determinada maneira, ou comportar-nos de uma determinada maneira. Portanto, os estereótipos não devem existir e, portanto, uma pessoa pode ter uma forma de vestir mais casual e, no entanto, ter uns gostos musicais completamente diferentes, não é? É o meu caso. Gosto de abanar o capacete e, no entanto, ao olharem para mim, imaginem-me se calhar mais a dançar um kizomba, não é? Olha, eu também sou muito amante do jazz e do blues.
Portanto, são estilos musicais que há uma artista que eu adoro, que é a Diana Krall. Sou muito dos grandes standards da música de jazz. Depois, o fado, também gosto muito. Gosto muito da nova geração, se calhar até um bocadinho clichê, mas sim, gosto muito da Marisa, que é o vozeirão, a forma como ela interpreta o fado. Gosto muito da Namora também. Depois, há uma nova geração que eu acho muito interessante. Há um grupo que eu também gosto muito, são os 4 e meia. É um grupo português que, que não é tão recente, é recente e não é, mas faz parte assim da nova geração. Tudo que é música alternativa também, também gosto, ou seja, gosto muito de descobrir. Agora, se falarmos de rock e hard rock, eu vou dizer aqui inúmeros grupos que se calhar quase ninguém se lembra, ninguém conhece, tipo, sei lá, Striper, tipo Def Leppard, The Whitesnake, etc. Mas isso eu não gosto de estagnar, e quando, sobretudo, fazes rádio, convém que tenhas uma mente muito aberta a nível musical. Depois há uma forma também, eu também gosto muito de alguns grupos de hip hop e rap, porque eu acho que cada vez está-se a tornar mais, com alguma melodia que é também importante, acho que estão a evoluir muito nesse sentido. E pronto, é mais ou menos isso. Mas tenho uma grande panóplia de artistas que gosto de ouvir, e que vão desde do rock ao jazz, ao blues, ao fado, desde que seja música na sua essência, música para os seus ouvidos. Olha, não citei, mas também são outros artistas. É um grupo que eu admiro desde sempre, antes de vir para o Luxemburgo, são os da Gift, que sim, conheci-os pessoalmente e ainda por cima tive o prazer de entrevistá-los 2 vezes. E uma delas fizeram um showcase. Portanto, além da entrevista, tive direito a música muito bom. Um momento intimista para nós, que estamos ali a ver, mas um momento para o público também, uma vez que eles vinham atuar no Luxemburgo, tinham acabado de lançar o álbum Altar e iam atuar na Cultura Fabrique. Portanto, este é um grupo que eu admiro bastante e que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e de entrevistar. Há uma artista brasileira que também gosto muito, que é a Adriana Calcanhoto, e que também esteve no Luxemburgo e também entrevistei-a. Passei a admirar não só a artista, como também a pessoa. Portanto, é a postura, é como os da Gift. São uma banda com tanto sucesso mesmo a nível internacional, mas têm uma postura muito respeitosa e muito profissional para com a pessoa, em geral, para com o público, mas com a pessoa que os vai entrevistar. Portanto, imaginam que eu estava bastante nervosa, não é? E não sentia ali arrogância nenhuma, nem desprezo, não tinha saído de lado nenhum. A Rádio Latina é no Luxemburgo, eles têm uma grande projeção, vão a grandes rádios, também estão aqui a uma boa rádio, não é? Não vou estar Mas, portanto, foi um dos encontros que marcou bastante. Fazer disso a minha profissão? Nunca pensei, porque para mim a rádio não ia, não, seria muito difícil ser o meu meio de subsistência principal. Eu via a rádio como um complemento, se calhar um passatempo. Como eu disse, gosto de música, gosto de ler, gosto de ir ao teatro, gosto muito da parte cultural, gosto porque acho que é uma forma de conhecer histórias e eu gosto muito disso. Mas em relação à rádio, sim, fazer rádio, mas fazer como ah, uma colaboração, porque eu não tinha noção de que podias fazer da rádio o teu emprego, o teu trabalho, o teu ganha-pão. Portanto, e aí é bom, não podes ir para esse tipo de trabalho com o pensamento que é só para ganhar dinheiro, ou é só para, pronto, só vou porque preciso, tenho que pagar as minhas faturas, não sei o quê. A minha intenção era manter o trabalho que tinha e fazer uma emissão, poderia ser gravado ou em direto, com som também disponibilidade e não sei o quê. Portanto, como digo mais uma vez, fui surpreendida com o facto de ter realmente há 22 anos da rádio ser mesmo o meu trabalho principal, 8 horas por dia, de segunda a sexta, ou às vezes sábado e domingo também, depende, não é? Porque também é um trabalho que não temos um horário de escritório, temos de ter muita flexibilidade, mas fazer rádio desde criança, desde cedo,
mas como o meu trabalho, eu não sabia que teria essa possibilidade. Portanto, foi uma autêntica surpresa. Mas a certeza de que gostaria de ter um bocadinho de mim numa rádio, sim, isso desde sempre. Portanto, cheguei aqui quando estava em Portugal, quando estava a estudar, trabalhava num escritório na parte administrativa, mas depois, quando cheguei ao Luxemburgo, portanto, venho para um país estrangeiro onde não nasci, onde não estudei, temos que trabalhar também, não vi para, para olhar para o teto. Comecei a trabalhar na restauração e depois, entretanto, fiz um pedido para, não vou aqui dizer o nome, fazer publicidade, para uma empresa uh, aqui no Luxemburgo, e na altura em que fui para a rádio, em que passei o casting, fui chamada também e tive aí que fazer a opção, não é? Mas não, relacionado com rádio mesmo, não, não. A minha primeira experiência foi mesmo na Rádio Latina. Temos que começar por algum lado também, não é? É um dia muito preenchido, mas é bom. Ah, chego ao fim do dia, às vezes, sim, cansada psicologicamente, porque é um trabalho cerebral, mas é como toda a gente. É como toda a gente. Mas quando se faz aquilo que gosta, é um cansaço bom. É um cansaço bom. O meu dia a dia começa, não tenho horários, tenho um horário definido, que é 9 18, mas que eu tenho uma grande flexibilidade porque eu essencialmente, o meu trabalho consiste em ter convidados, em fazer entrevistas, fazer aquilo que vocês estão a fazer agora, em promover eventos culturais, ir aos eventos, falar com os responsáveis de instituições culturais, portanto a agenda está sempre cheia. Depois tenho que me adaptar também aos horários dos eventos, à disponibilidade também dos convidados, também têm a sua vida, não é? E têm os seus afazeres e têm o seu trabalho. E digamos que é sempre, nem sempre é fácil, mas eu já estou habituada, já sei como gerir isso, mas temos que saber gerir o tempo, e também esse tempo tem que ser bem aproveitado. Ou seja, quando se faz, sei lá, 3 4 5 entrevistas por semana, e vocês sabem, há todo um trabalho de preparação, pesquisa, preparação das perguntas, de pesquisa sobre o assunto, não é? O timing que é necessário, e tudo mais. Isso acaba por, não, não diga como mas assim, é muito trabalho. Portanto, o meu dia a dia assim, é uma correria. É uma correria, mas no bom sentido para conseguir realmente o objetivo, que é estarmos presentes no máximo de eventos possíveis com o micro da rádio, mostrar que nos preocupamos, ou pelo menos temos interesse com o que se passa no país, e informar os nossos ouvintes, não é? Sobre o que é que podem fazer a nível cultural, não só para os pais, também como para os filhos, pais e filhos, e dar voz e projeção aos músicos e artistas do Luxemburgo. É gratificante, digamos. Quando se diz a vida pessoal, bom, não vou dizer que sou reconhecida em cada canto por onde passo. Eu acho engraçado que as pessoas não me reconhecem propriamente pela cara, as pessoas reconhecem mais é a voz. Isso é bom, porque no fundo também é o que interessa. Agora já temos Facebook, mais facilmente as pessoas conhecem os locutores, antes não tínhamos, não é? Aí então a curiosidade ainda é maior. Mas ter vida pessoal, sim, pelo menos no meu caso, a forma como está estruturado o meu trabalho, sim, se tens marido e filhos em casa à espera, é difícil conciliar, quando às vezes, sei lá, começas às 10 da manhã e acabas às 9h30, 10 da noite. É complicado, mas eu acho que é como tudo na vida, temos que fazer as escolhas, temos que, consoante temos que adaptar. No meu caso é fácil, porque não é o caso, mas provavelmente se tivesse assim uma grande família, não faria talvez estes horários, porque acho que há um limite e acho que a família é o mais importante.
Mas são escolhas e eu assumo as minhas escolhas. E não é fácil, mas não é impossível. E é uma questão de organização. Apoiam muito, apoiam, têm orgulho e foram sempre os impulsionadores em relação ao meu trabalho. São o meu motor. Mas, e é muito importante, porque eu acho que nós temos, além de uma obrigação pedagógica, temos também que ter essa capacidade de transmitir bem-estar, boa disposição às pessoas, porque as pessoas também, quando ouvem rádio, é para relaxar, é para rir, tudo menos para chorar. E se tu não estás bem, porque somos humanos, acima de tudo, antes de sermos locutores, animadores, o que quer que seja, somos seres humanos, também temos problemas pessoais, temos dias menos bons, mas digamos que teres o apoio da família é muito importante. Eu, felizmente, tenho. Nesse aspecto, tenho muito apoio mesmo, e isso acaba por refletir-se também naquilo que faço, ou a forma como faço. É primordial, mas seja em qualquer área da vida. Não é só, mas uma vez que estamos a falar do meu trabalho, mas estende-se a qualquer área da vida. O apoio da família é primordial e faz toda a diferença. Com um sorriso, com um sorriso, porque acho que esse é um bocadinho do feedback em relação ao nosso trabalho, porque de facto nós estamos a falar para os ouvintes, mas não os vemos. A nossa proximidade acontece quando organizamos eventos e não sei o quê, mas cá estamos a ver, não sabemos quem é o ouvinte. Portanto, se o ouvinte vem ter connosco, apresenta-se e nós recordamos, sim, telefonou para, ou não sei o quê, ou mostra que sabe algo sobre nós, está bem informado e que gosta, não, isso só é muito bom, faz muito bem, ficamos de coração cheio, fico de coração cheio, sim. A minha reação é sempre com um sorriso, mas genuíno. Genuíno, não é faz de conta ou que seca, nada disso. Acho que os ouvintes são a rádio, uma rádio sem ouvintes não faz sentido. Os ouvintes é graças a eles que estamos cá, que a rádio existe. Nós fazemos rádio para os ouvintes e, portanto, o mínimo é retribuir com um sorriso e com um bocadinho do teu tempo. Não custa nada. Sim, sim. Eu, como já disse também, não tinha essa noção de ter voz para rádio, mas já assim eu ouvia várias vezes, seja de amigos, e a minha mãe também me dizia muitas vezes: bem, ó filha, a gente ouve-te em todo o lado, porque achava que eu falava muito alto. E falo, de fato. Mas associavam isso a tipo, pá, podias cantar ou podias fazer rádio, e não, isso ouvi várias vezes, mas nunca interpretei isso como sendo um sinal, ou olha, porque não, não, acho que é qualquer coisa que vem mesmo de cá, de dentro, é qualquer coisa que está muito em nós, e exprime-se assim, quando fazemos rádio é que nos damos conta de muita coisa. Mas sim, de facto, mas eu não tinha essa noção também, mais uma vez digo. Curioso porque eu, no início, quando comecei a trabalhar na rádio, toda a gente gostava de me ouvir, menos eu. Bom, toda a gente se quer um bocadinho também, há quem não goste. Mas agora estamos a falar da voz, é a particularidade, não é? Ou quando me ouvia, provavelmente porque ou não tinha muito noção daquilo que me estava a acontecer, ou não acreditasse muito em mim, se calhar os outros acreditavam mais, achava estranho. Achava estranho. Hoje em dia já gosto mais, mas foi um processo moroso. Às vezes ouço numa publicidade, olho, não está mal, mas eu acho que os outros conseguem julgar melhor e a perceber-se melhor do que nós. Mas sim, confesso, com toda a humildade, sim, que acho que tenho um timbre de rádio. Portanto, é o gostar de rádio, de música, de tudo o que envolve a rádio. Gostar. Tem que ser mesmo uma coisa nata. Não querer porque tenho que fazer alguma coisa, vou escolher rádio. Não é um trabalho como os outros. Atenção, com todo o respeito, e há profissões, e para mim todas as profissões, aliás,
merecem respeito, mas nem toda a gente tem sorte de fazer aquilo que gosta. Eu tenho essa sorte e tenho essa consciência. Se não fizesse, faria outra coisa e acho que faria com. ah, ia dar-me tanto como dou na rádio, porque acho que é importante. Mas é importante, é o gostar. Da partir daí é teres a ousadia de ir à procura do teu sonho. Porque a rádio não vem ter contigo. Não é como se fosses para a universidade, vais estagiar para uma rádio. Não. A rádio não tens uma cadeira na universidade de rádio. Tens muita coisa que está ligada. Podes ser jornalista de rádio, isso é diferente. Mas locutor de rádio. Mas a formação é muito importante. É teres o timbre, a voz e depois quereres sempre aprender mais e mais. E se tiveres a oportunidade de fazer formação, aconselho participar em workshops, ouvir outras rádios também, ouvir locutores de referência, ouvir e saber assimilar e aceitar as críticas construtivas, porque é um percurso onde passas por muita coisa e podes às vezes sentir-te desmotivada, mas não, é o saber ouvir e aprender. Mas para mim os principais requisitos, sim, é gostares de rádio. A dicção é muito importante, seja em que língua fales, tens que falar bem, porque estão a ouvir-te crianças jovens e as pessoas têm que ouvir, ou seja, um bom português, ou um bom francês, ou seja em que língua for, isso é muito importante, muito importante. Portanto, é ter a noção, sim, estou a fazer rádio, mas vou falar num bom português, porque faço em português. Se fizesse em francês, teria que ser num bom francês. Portanto, é ter esse cuidado, é não achar que chegamos ali, abrimos o micro e está-se bem e dizemos o que queremos. É ser-se profissional e gostar de evoluir, porque a rádio está em constante mutação e evolução também, e cada vez mais temos que ter consciência de que as redes sociais, não é? A digitalização às vezes acaba por. Não é propriamente uma ameaça, porque a rádio pode acompanhar. É estar preparado para isso também e não estagnares, não te tornares tipo um fóssil e não passares dali e teres consciência de o que é que gostas de fazer em rádio, porque em rádio podes fazer muita coisa. Com que estilo de rádio é que te identificas, com que estilo de programa, o que é que tu podes dar à rádio, é um mundo cheio é um mundo tão diverso, é uma diversidade tão grande. Mas isto para responder à pergunta, já estou a alongar-me um bocadinho se calhar, é sobretudo gostares de fazer rádio, porque a partir daí o resto, se tu fazes com paixão, acontece. Tenho um nervoso miudinho se estou em público para apresentar alguma festa, mas estava sim senhor, estava sim senhor, portanto é um misto de emoções entre a alegria de estar a fazer algo que gosto, a aprender, a descobrir, que é uma descoberta para mim, mas sim, depois também depende do caráter de cada um, mas eu sou uma pessoa talvez um bocadinho insegura ou talvez perfeccionista demais e tenho medo que alguma coisa corra mal e isso às vezes desvia-me um bocadinho, não é que me tira a espontaneidade, não é isso, mas em determinadas situações em que eu tenho que me expor, eu estou habituada a entrevistar, estou habituada a ficar nos bastidores, mas quando tenho que me expor já não me sinto à vontade. E claro que sim, no início ainda hoje tenho esse nervoso miudinho, mas que tento combater. Não, felizmente não me recordo, não tenho mesmo recordação de nenhum convidado que me tenha dificultado a vida. Portanto, as pessoas, felizmente, que eu tenha entrevistado são pessoas que vêm de boa vontade, têm uma vontade enorme de promover o trabalho delas, ou as atividades que estão a realizar, e acaba sempre a ser um momento que eu diria que é uma conversa de café, independentemente do artista, do músico, da banda, do responsável cultural, e já foram tantos que eu já perdi a conta, não tenho nada a dizer. Agora, com colegas de trabalho também não, portanto, somos uma equipa coesa, não estou a dizer isto apenas porque estou em frente a uma câmara, porque é a realidade, é muito importante. Há sempre altos e baixos.
Mas eu prefiro generalizar nestes casos. Já passei por várias fases, até porque são 22 anos, por uma nova direção, por outros colegas que chegaram entretanto, outros que foram embora, portanto também acabas por. É um turbilhão de sentimentos, é a tristeza de ver os teus colegas que por diversos motivos foram embora, mas ainda tens lá alguns com quem já trabalhas há muito tempo, outros novos a chegar, é uma descoberta, tenho tido surpresas agradáveis, claro que também já houve situações mais complicadas, mas nada que me perturbasse ao ponto de eu pôr em causa o meu trabalho e a minha vontade de. E é isso quando daí o bichinho da rádio é mais forte do que qualquer outra coisa. Mas posso dizer que tenho a sorte de fazer parte de uma equipa coesa e tenho colegas excepcionais. Temos uma equipa muito boa, somos muito unidos e mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo pessoais, as pessoas são mais do que colegas, são amigos também. É importante referir isso e é muito, muito, muito bom quando fazes aquilo que gostas e tens colegas tão bons e que te apoiam, sim senhor, e com quem podes falar e com quem ris, com quem choras, com quem trabalhas mão na mão, é muito bom. E eu tenho esse privilégio. Tudo anularem à última da hora, mas sim, por razões de força maior, claro. E uma pessoa tem que ter a sensibilidade de compreender e de não julgar. Mas tipo, anular por anular, assim, à última da hora, nunca me aconteceu. Mas claro que deixa-te numa situação complicada, porquê? Porque são espaços que fazem parte da programação, que são anunciados previamente. Por exemplo, em relação aos showcases, fazemos uma promoção que começa tipo no início da semana, o showcase é à sexta, há todo muito trabalho por trás, além da promoção estar a passar, a promoção áudio, há nas redes sociais também, portanto há um colega que se ocupa dois colegas que se ocupam da promoção áudio, o outro que escreve o texto, eu faço a pesquisa, dou as informações sobre o artista, portanto há todo um trabalho, não é chegar ali, escrever, já está, metes em antena. Há o trabalho de montagem, a escolha da música, dos ruídos, do som, dos efeitos. Depois há as redes sociais, que é o grafista que se ocupa. A preparação da entrevista, a procura do artista, ou agendar consoante a sua disponibilidade, a nossa. E de repente, tipo 1 ou 2 dias antes, a pessoa diz, por razões de força maior, que não pode, que não está em condições. Aconteceu uma vez, em relação ao showcase. Quando é um programa gravado, nós podemos improvisar no bom sentido, tentar encontrar outro convidado que estava previsto, se calhar, a entrevista com ele entrar mais tarde, mas afinal passamos para ali para não ficar aquele espaço em branco. Mas isso é stress, porque o showcase já desde 2016 que o fazemos. Portanto, e depois é ao vivo, é em direto, é naquele momento, e de repente no próprio dia teres que pôr um post em que o showcase foi anulado. Mas não vais ver o porquê, porque respeitas a vida privada da pessoa, e claro que isso causa stress, um stress suplementar, sem dúvida. Alguma tristeza também, mas são coisas que acontecem e temos de estar preparados para tudo, não é? As pessoas. Acontece, também pode acontecer connosco, também pode o apresentador, o locutor, de repente não estar disponível e os convidados também acabam por não vir, não é? E se calhar tiraram folga ou tiraram a tarde de trabalho, que acontece muitas vezes. Trazem músicos, por exemplo, têm que também concertar-se com os músicos, que eles também têm a vida deles. Portanto, acaba por. Mas sim, já aconteceu. Sim, eu sou muito direta, mas tenho noção que sou muito direta no bom sentido, não é no sentido de insultar. Não, não, houve talvez uma situação, mas é tão irrelevante que nem vale a pena, sim, de um convidado que tinha uma postura muito crítica em relação a tudo e estávamos a gravar uma emissão que é lúdica, é uma coisa soft e portanto isso já sabe, coisas, sei lá, questões políticas não nos interessam e a questão já estava aí para esse lado e eu avisei o convidado e em concertação, claro, com a direção
O nosso trabalho é avaliado, não é qualquer coisa que vai para a antena, vai com o aval do diretor da antena e etc. Portanto, falou-se com a pessoa e algumas situações que eu acho que não tinham nada a fazer naquela entrevista, porque quando falas de alguém temos que ouvir as duas partes, isso é o trabalho do jornalista, não é o meu caso, sou locutora, e aí cortou-se, avisou-se a pessoa, claro, e avisei na altura também da entrevista, que não estávamos a vir para isso, não é para passar esse tipo de mensagens. E pronto, acho que foi a situação que me deixou assim mais incomodada. Isso tem a ver com o caráter, às vezes, das pessoas, mas que, mesmo que soubemos contornar. Quando é assim, não devemos de forma alguma, não devemos, não diria agredir verbalmente, mas falar com a pessoa de forma, não, falar de forma calma e profissional. E se há alguma coisa que achamos que já temos dificuldade em lidar ou gerir, é falar com a direção, porque são eles os responsáveis por tudo aquilo que vai para a antena e são eles que de certa forma vão proteger e assumir e sabem o que fazer nessas situações. Nunca devemos achar que temos liberdade, temos, mas não temos que assumir ou gerir tudo. Portanto, como é um trabalho de equipa, é uma empresa, portanto, não devemos fazer, mas foi a única situação. Em 22 anos isso não é nada, não é? Mas não tenho quaisquer problemas em pôr um travão se sinto que. Mas faço sempre com muita diplomacia, porque nós queremos transmitir coisas positivas. A parte jornalística é para os jornalistas, eles é que dão as notícias mais delicadas e que tem que ser, temos que informar, temos esse papel. É eles de investigar, de pesquisar, de ouvir as duas partes, não é? Não é propriamente o nosso trabalho. Portanto, começou em 2016, já lá vão 6 anos. Foi iniciativa do diretor da antena da Rádio Batina, António Torrado, que tinha chegado na altura para substituir o anterior diretor. E, portanto, veio com essa ideia que é algo que se faz habitualmente, com regularidade em Portugal. Aqui não tanto, havia alguma outra rádio que fazia esporadicamente, mas com esta regularidade é a Rádio Batina, sem dúvida. Todas as sextas-feiras, portanto, ele propôs, num horário específico, na altura era 15-16, agora é 16-17, portanto, que é o horário prime time da tarde, que significa que é o impacto que tem o showcase e a visibilidade que se quer dar também. E foi assim, portanto, o desafio foi-me lançado. Eu já sempre gostei de ir a concertos, conhecia músicos de ir a concertos, nunca tinha tido contacto direto com eles, conhecia pessoas que os conheciam, portanto isso fez com que eu tivesse essa, não diria facilidade, mas se calhar a ousadia de chegar à fala com eles e de apresentar-lhes esse projeto da rádio, porque os artistas do Luxemburgo não associavam a Rádio Latina à música feita no Luxemburgo. Quando eu digo música, não é só a música cantada em português, é em todas, seja em que língua for, qualquer estilo musical, desde que seja feita no Luxemburgo. Então não é música luxemburguesa, é música simplesmente. É música internacional, mas feita no Luxemburgo. Foi assim, foi um desafio que confesso que no início eu tinha um certo ceticismo e sentia-me um bocado pessimista, não sabia qual seria a reação, se ia ter convidados suficientes, se as pessoas iam aderir, e afinal de contas foi mais uma surpresa agradável. Claro que a direção apoiou, também meteu à disposição os meios porque é preciso meios, desde do estúdio, da parte técnica toda, não é? Há técnicos que estão à sexta-feira só disponíveis praticamente para isso, foram comprando cada vez mais material para que as coisas saíssem da melhor forma, não é? A nível de som, portanto, ter uma entrevista muito bom, um convidado muito bom, se o som não está bom, aquilo que sai lá para fora é ruído, portanto esse é o trabalho dos técnicos, tenho que aqui fazer um parênteses que tem sido excepcional e muito bom. E portanto foi assim que aconteceu. Em 2016 fizemos as contas já, perdi a conta dos artistas que passavam pelos showcases, posso dizer que praticamente, não digo todos, mas muitos mesmo, que passavam pela rádio, desde portugueses, luxemburgueses, franceses, italianos, espanhóis, cabo-verdianos, todos os teus, grandes parte dos grupos músicos que se ouve e que se vê aqui no Luxemburgo já passaram pelo palco da Rádio Latina e continuam a passar, e vamos continuar. Foi assim que surgiu o convite e aceitei, claro, com todo o grato. Faz parte do meu trabalho também.
Hum, mas, claro, é algo que tens que fazer, tens que dar muito de ti e ousar. Pá, pronto, temos o showcase, aceita a entrevista, as pessoas que pensam, não há público para isso. Ah, sim, senhor. As pessoas aderiram bastante e bastou ver as reações nas redes sociais. Olha, eu acho que na vida tudo pode acontecer. Não, não, o meu maior sonho não realizei, mas sinto-me realizada, apesar de tudo. Não querendo parecer que me acomodo, não, porque realmente sinto-me tão satisfeita. Agora, ter outras experiências, mas ligadas a este meio, sim. Aprender mais, sim, mas sempre neste meio, porque é o meio onde eu me sinto bem. E acho que quando é assim não devemos complicar também, se sentes bem, não é? Falamos tanto, filosofamos tanto em relação à vida, faz aquilo que gostas, corre atrás dos teus sonhos. Então temos que pôr isso em prática. Se o teu sonho é este, ou se te sentes-te bem, para que mudar? A equipa que ganha não se muda, como se costuma dizer, se estás bem, mas também não critica quem muda, porque a mudança também é positiva, mas tens que querer e tem que se justificar. No meu caso, não, sinto-me bem a fazer o que faço e sinto-me bem onde estou. Bom, se calhar batendo muito na mesma, na mesma tecla, não tive que abdicar de nada para fazer rádio. As coisas foram acontecendo e foi entrando. A rádio entrou na minha vida, impôs-se na minha vida, nem bateu à porta, não pediu permissão, mas eu também deixei estar e deixei-me levar por este que é um sonho e sabe tão bem. Falando de rádio, porque realmente gosto de rádio. A rádio não é só fazer uma emissão, há tanto trabalho, há tanta coisa. É um mundo de oportunidades a rádio. É um mundo à parte, de fato, e podes fazer tanta coisa aí, não é? Portanto, eu posso dizer que já passei por vários estados, que já fiz um pouco de tudo, que ainda me falta se calhar fazer muito, mas digamos que não, sinto-me realizada com o que eu estou a fazer. E acho que há uma idade também para tudo, não me estando aqui também a condicionar, mas o que eu faço agora que é ocupar-me da cultura, sinto-me sim bastante realizada, porque já passei, já fiz um pouco de tudo e considero uma evolução. Mas sempre ligada à comunicação, à escrita, e eu acho que sempre desde cedo, já no liceu, a minha opção sempre foi humanísticas, sempre, ou foi onde sempre eu tive melhores notas, era a português, a francês, a inglês. Eu gostava, por exemplo, de ser tradutora, porque gosto muito de línguas, e gosto muito de escrever, e é uma profissão onde eu me sentiria bem também. É simples, mas gosto muito disso. Se fosse escolha, eu a escolher, se não fosse rádio, sim, seria tradutora, sim. Portanto, a cultura musical no Luxemburgo está de boa saúde e recomenda-se. E eu aconselho as pessoas a descobrirem, a assistirem a mais concertos no Luxemburgo, de artistas do Luxemburgo, a apoiarem ao máximo, porque merecem, porque fazem boa música, porque não estudam, têm formação, investem muito, não só a nível pessoal, mas a nível também intelectual naquilo que estão a fazer. E falta, se calhar, mais apoio das instituições e também, se calhar, do público conhecer. Daí temos o espaço showcase. Espero que cause algum impacto, tenha mudado alguma coisa na vida de alguns artistas. Alguns eu sei, já tive feedbacks, isso é ótimo, sentimos uma enorme
Eu fico muito contente quando algum artista me diz: Olha, fui convidado para isto aqui porque ouviu na Rádio Latina, gostou. Ou quando, por exemplo, ouvem um showcase e dizem: Pá, gostei desse artista. Alguém que escreve e diz: Podes dar um contacto e eu dou, ou a rádio dá. Eu fico super feliz. Portanto, a música no Luxemburgo precisa de mais apoio porque há bons músicos. Portanto, a essência está lá, tem potencial, mas precisa de facto mais apoio. Sabemos que o país é pequeno, e que é complicado, mas portanto falta uma indústria musical mais pronta a acolher esses artistas, uma plataforma, falta isso, falta isso. E acho que as rádios deviam ainda dar mais apoio do que o que dão todas as rádios, sem exceção. Não, há sempre um certo grau de dificuldade, que não é tão fácil. É importante que essa mensagem passe. Pá, não nos vamos agora aqui andar a queixar como se fôssemos uns coitadinhos, somos uns privilegiados. Hã? Mas convém que é muito importante, é um trabalho que mexe muito com as emoções. E é muito importante também que tenhamos em mente que, ok, as pessoas admiram-nos por aquilo que fazemos, mas que não somos mais do que ninguém. Manter essa humildade é muito importante, não acharmos superstars e daqui a pouco só falta andarmos de limusine e com guarda-costas atrás. Isso é uma coisa que por acaso nunca me deslumbrou a esse ponto. Sinto-me bem, é um trabalho que faço com gosto, não com um nó no estômago. Já conheço o outro lado também de fazeres algo com que não te identificas, mas temos que trabalhar, não é? Mas há que saber também agradecer. Portanto, eu acho que não é fácil em determinadas circunstâncias, porque às vezes pode gerar-se um bocadinho de concorrência por causa da imagem, mexe muito com a imagem, depois não nos devemos esquecer que também envelhecemos, não é? Já são 22 anos, já não sou propriamente aquela jovem de há 22 anos atrás. Mas aí é que está, depois temos que saber dar lugar aos outros também, motivar os mais jovens também, ser um exemplo, porque não? E fazer outras coisas que adequam-se mais, se calhar, à experiência que já tens, ou à tua maneira de estar, à tua postura, e ver isso de forma positiva, não achar: Ai, agora já não sirvo para isto, aqui, ai, aquilo, ai, eu que fazia. Não te podes agarrar ou acomodar, achar que aquele lugar é sempre teu, só tu é que podes fazer. Isso é a pior coisa, é não deixar os outros evoluir. Portanto, é o saber dar lugar também aos outros. E se calhar há uma dificuldade, se calhar, para alguns, para outros não. Portanto, há muitas fases, muitas coisas na rádio que não saem cá para fora, não têm que sair, mas que com o tempo, com a experiência, tu percebes que a tua postura é muito importante em relação ao que tu fazes e em relação a quem trabalha contigo. Eu faço os possíveis para isso. Mas não vou dizer que consigo gerir a 100%, pois também depende da pessoa. Não sou desorganizada, mas em certas coisas sim. Tenho muita tendência a concentrar-me muito no trabalho, se calhar porque gosto tanto daquilo que faço, e porque se calhar também tenho mais tempo para isso ou mais liberdade para isso, mas sim, mas bom, vou confessar que tenho que arranjar mais tempo para fazer outras coisas que gosto, sim senhor. A mais difícil é gerir as emoções, algum stress também. O mais fácil é todos os dias acordares e fazeres aquilo que gostas. Eu acho que é gratificante e proporciona-te um equilíbrio que todos nós deveríamos ter. Porque o trabalho ocupa-nos uma grande parte do nosso dia. Nós passamos a maior parte do tempo no trabalho. Portanto, ao menos que seja agradável, não é? Que seja algo que tenhas vontade de investir. Por acaso é algo que o diretor disse, o António Torrado sempre disse: quando uma pessoa gosta daquilo que faz, ou mesmo em rádio, gostas de rádio, mas cá até nem tens muito jeito, sei lá, para fazer uma emissão de continuidade, mas cá tens jeito para fazer uma determinada rubrica específica ou um espaço específico. E quando te sentes à vontade a fazer aquilo, as coisas saem melhor. Como tu gostas, não é? Porque rádio abrange muita coisa, não é? Há pessoas que têm uma veia humorística muito saliente, que têm muito jeito, não é? Há outras que são muito criativas, há outras que têm um ar mais sério, logo se calhar adequam-se a outro tipo de programa, porque a rádio emite
24 horas por dia, 7 sobre 7, portanto, abrange-me, há muita coisa, há espaço para muita coisa na rádio, não é? Para muito tipo de programas e de forma a agradar a toda a gente, porque nem toda a gente gosta dos mesmos programas, das mesmas músicas e tem essa particularidade. Portanto, a parte mais fácil para mim é essa, é fazer aquilo que gostas, é acordar e acordares com um sorriso. Sim, gosto de viajar. Não tenho sempre, às vezes falta-me tempo, então não tenho sempre a possibilidade também, não é? Se calhar falta-me aí essa organização. Agora voltando um bocadinho atrás de arranjar tempo para fazer mais as coisas que eu gosto, porque muitas vezes ponho o trabalho à frente. Eu só não ponho o trabalho à frente da minha família, de forma alguma. Não ponho. Portanto, se tiver que escolher, se tiver que reorganizar-me em prol de alguém que precise de mim, falo-ei sem pensar duas vezes, porque para mim essa parte humana é muito importante e é o meu pilar. Agora, em relação a viajar, sim, já viajei, não me posso queixar, mas tenho países em mente que gostava muito de conhecer e que estou sempre a adiar. E estou sempre a adiar também a minha viagem a Cabo Verde, não é porque não querer, é o querer e o não arranjar um tempo bom, o momento certo não é em qualquer altura, mas talvez ir com as pessoas certas, que pessoas são muito importantes para mim, porque acho que são, além de ser as minhas raízes, há pessoas que nasceram lá, como o meu pai, por exemplo, e que para ele, é para ele e por mim também, para ele mostrar a terra onde nasceu, as minhas raízes. Portanto, isso também é tudo uma questão de organização. E falta-me isso, falta-me se calhar um bocadinho desligar-me, a uma dada altura, um bocadinho do trabalho e sem prejudicar, não é? Claro, mas tirar este tempo que toda a gente tem em qualquer trabalho e se calhar, não, é agora, é para ali, não vou sempre para o mesmo sítio, não. Levo a pessoa comigo e pronto, e é isso. Falta-me algum tempo, sim. Sinto, e acho que é importante mesmo noutras profissões, quando se faz aquilo que gosta, ou quando dão a oportunidade, deves saber agradecer e deves pensar, às vezes, mesmo nos dias menos bons, epá, tenho muita sorte. Eu estou a ser paga para fazer aquilo que eu gosto. Mas eu faço muitas vezes, penso muitas vezes, sim. Às vezes há alturas em que se calhar estou mais cansada, há alturas em que as coisas não correm como a gente quer, também há uma certa pressão, também tem que haver resultados. Estás sempre a ser julgado no bom sentido, porque as pessoas ouvem-te. Não estás atrás de um computador a escrever ou falar ao telefone, expões-te, estás a nu, no fundo estás sujeita a muitas reações que podem ser negativas ou positivas, mas isso faz parte do trabalho. Isso faz parte do trabalho. Sinto-me sim, privilegiada sim. Sim, portanto, Rádio Latina podem também seguir, quem ainda não o fez, que faça. Estamos no Instagram, Rádio Latina Luxemburgo. É facilmente fácil de encontrar. E no Facebook, Rádio Latina, temos cerca de 125 mil seguidores, mas há espaço para mais, porque somos uma grande família. Somos um dos grupos média no Luxemburgo com mais seguidores. E aí na página Facebook da Rádio Latina é uma página interativa, onde também podem participar em diversas rubricas que são postadas ou imagens que estão relacionadas com as emissões. Os showcases também são transmitidos lá. Depois há a parte da informação também que é muito importante, não é? Os jornalistas também vão publicando algumas informações úteis e do país. E depois o Instagram, onde também somos muito ativos, é essencialmente. Depois há o site, batina.lu, podem ouvir em streaming as emissões em qualquer parte do mundo. E temos, é claro, um e-mail, radiolatina.lu, caso queiram entrar também em contato connosco, é outra forma, apresentar o vosso projeto musical ou outro.
Portanto, há muitas formas de encontrar-nos. Essencialmente, são as redes sociais, a nível profissional, são os contactos que abrange a Rádio Latina. Portanto, dirigir tudo aquilo que fazemos é um produto da rádio, mesmo que seja, estou a apresentar, portanto, convém que seja apresentado à rádio e depois o trabalho é sempre distribuído em função daquilo que cada um faz. Portanto, o meu futuro com muita serenidade, sempre com otimismo, dar graças àquilo que tenho conquistado até então. Nunca nos esquecemos de onde viemos. E eu vejo o meu futuro, espero que consiga transmitir algo de positivo para as novas gerações ou quem pretenda seguir este caminho ou outro, nunca deixar de acreditar, não baixar os braços. Volto a frisar que a formação é muito importante, portanto não pode haver o saber não ocupa lugar e temos a noção de que tudo pode acontecer, tudo pode mudar de hoje para amanhã. Há que ter isso em mente também, mas o meu futuro vejo assim, espero na rádio, não é? Mas claro que não me condiciono. Em relação à mensagem que eu quero passar, é isso mesmo, é acreditar em ti. Nunca deixes que ninguém te condicione. Se tu sabes e sentes e que tens capacidades e que te esforças e que é algo que te impede de evoluir, reflete bem e nunca deixes de forma alguma que alguém ponha pedras no teu caminho. Acredita sempre, força, foco e fé é muito importante. Seja qual for a profissão, mas tudo o que fizeres faz de coração.